Queridos, nesse período do Natal, nós costumamos separar um tempo para trazermos um estudo sobre esse tema, porque é sempre importante pensarmos sobre as verdades presentes nesse momento, mas também pensarmos nas incoerências e naquilo que é falso. É muito importante fazermos isso. Porém, hoje, nós não vamos ter esta prática. Hoje nós vamos observar um texto das Escrituras para que tenhamos esperança somente da palavra do Senhor. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, um texto muito conhecido da igreja, que trata sobre aquilo que estamos pensando neste dia, neste período do ano. Mas vamos observar aquilo que Deus, Ele quis e deseja que nós observemos. Isaías capítulo 9, vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém. Irmãos, apesar dos efeitos visíveis do ministério do profeta Isaías, especificamente para o momento em que o profeta estava vivendo, o Espírito Santo, por meio das Escrituras, usando a vida do profeta Isaías, ele aponta alguns desses acontecimentos, mas não necessariamente aquilo que estava acontecendo no momento do profeta Isaías, mas aquilo que o profeta Isaías pregou. O Senhor aponta para o futuro. Eu quero dar um exemplo para os irmãos. Em Isaías capítulo 7, nós temos uma palavra do Senhor que veio por meio do profeta para o rei Acás. Então estamos percebendo um evento momentâneo, um evento daquele período, daquelas circunstâncias. E Deus manda o profeta dizer ao rei Acás, peça um sinal. Por que pedir um sinal? Porque Deus havia prometido que iria livrar Jerusalém do império da Assíria. E Deus mandou o profeta dizer ao rei Acás, Deus manda você pedir um sinal. O rei Acás, ele se sente indigno e ele diz assim, eu jamais pedirei um sinal. O profeta, ele fica indignado também e repreende o rei Acás e diz assim, o Senhor lhe dará um sinal. E eu vou ler na íntegra. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E é interessante que no capítulo 8, o profeta Isaías, ele se casa com uma profetisa virgem. E ela tem um filho. E no capítulo 8, Isaías chama Deus de Emanuel, Deus conosco. Então nós percebemos que Deus está tratando daquele momento, está falando para o povo naquele momento, mas ao mesmo tempo apontando para o futuro. Nós vemos isso nos livros proféticos e muito no profeta Isaías. Mas, queridos, nesse texto que vamos observar, nós encontramos esses dois momentos também. Um agir do Senhor para aquele contexto de Isaías, porém também uma promessa de um agir do Senhor para o futuro. E nós vamos reforçar, queridos, nesta manhã, essas duas verdades que irão fortalecer a nossa fé. Eu, como pastor, eu fui chamado para conduzir as ovelhas dele para mais perto dele. Então, eu creio que nesta manhã nós vamos observar essas duas verdades, verdades conhecidas da igreja, mas que nos conduzirão para mais perto do nosso Supremo Pastor. E a primeira verdade, na verdade, tudo que vamos pensar aqui, e essas verdades que vamos pensar, essas duas, têm a ver com a luz prometida e irradiada. Vamos pensar sobre luz em meio às trevas.
Todas as vezes que nós nos deparamos com essa realidade, nós vamos perceber que existe um combo presente. O profeta Isaías, ele fala de aflição, ele fala de angústia, ele fala de momentos de temor, mas ao mesmo tempo ele fala de escuridão, ele fala de densas trevas, ele fala de sombras de morte. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar para os irmãos, que é muito prática, mas é tão importante para nós, é que Jesus Cristo, ele veio para remover a aflição gerada pelo pecado. Jesus Cristo, ele veio para remover a aflição gerada pelo pecado. Eu começo usando o verbo vir no passado, porque aquilo que para o profeta Isaías tinha a ver com o futuro, para nós é passado. Jesus Cristo, ele veio, ele foi aquele prometido pelos profetas, prometido por Isaías, mas para nós já experimentamos o cumprimento dessa promessa. No versículo 1, na parte A, o autor bíblico, o profeta, ele começa, na verdade, deixa eu instruir os irmãos mais uma vez, tente tirar da sua mente esse título que está aí, porque no texto original não existe esse título. Esse título, ele tira a profundidade daquilo que o profeta está falando. Ele começa o versículo 1 com uma conjunção adversativa, que muda completamente o cenário daquilo que ele estava falando. Ele começa, na minha versão, com um mas. Talvez a sua versão tenha um contudo, ou em outras, entretanto. Mas essa conjunção adversativa muda de forma proposital o que estava acontecendo. Isaías quer mostrar que Deus viria remover a aflição do seu povo, uma aflição gerada pelo pecado, como consequência do pecado. Entenda, irmãos, que para aquele povo, o povo de Deus em Jerusalém, eles acreditavam que a aflição deles, que a angústia deles, que o temor deles tinha a ver com algo externo que estava vindo em direção a eles, com um exército poderoso que estava vindo contra eles. Eles acreditavam que a aflição, a angústia, o pavor tinha a ver com isso. Mas Deus já estava ensinando, e nós vimos isso domingo retrasado à noite. Deus já estava ensinando que toda angústia e aflição, sombra de morte, trevas, era consequência do juízo de Deus em relação ao pecado deles. Pecado já conhecido, mas não abandonado. Um dos maiores perigos para o povo de Deus tem a ver com pecado conhecido e não abandonado. Pecado identificado, mas não abandonado. E é interessante como, nesse contexto de juízo, Deus está mostrando que é devido à existência e permanência no pecado que vem o sofrimento. A aflição dele seria interpretada de forma errada. Mas, meus irmãos, a existência e a permanência no pecado não produz apenas condenação eterna, como diz as Escrituras. Conduz o homem a viver aflito em sua alma. Muitos homens não conseguem entender o porquê de sua aflição. Alguns vêm dizendo que o tamanho do vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Isso é diminuir Deus. O homem ele não consegue discernir o porquê ele não consegue encontrar paz. Mas, na verdade, o grande pavor do homem, a dificuldade do homem de encontrar paz, é que ele não consegue perceber que nele há um sentimento de culpa em relação a Deus, que ele não consegue resolver. O homem nascido no pecado, ele é culpado. E ele não consegue lidar com isso. Ele pode ter tudo o que ele quiser conquistar, ele pode ter todos os bens que ele desejar, mas ele ainda vai ter um senso de falta. Esse senso de falta não é aquele vazio simplesmente, é a culpa em relação a Deus que ele não consegue resolver. E
como boca de Deus, a intenção do profeta foi mostrar a intervenção futura do Senhor para remover a aflição do seu povo, remover o pavor, a angústia gerada pelo pecado deles e sentida no juízo de Deus. Agora, vejam como a transição acontece no texto. No versículo 22 do capítulo 8, veja o cenário. Olha o que diz na íntegra, olhe na sua Bíblia. Capítulo 8, versículo 22. Tire o título que vem logo depois. O profeta diz: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Então a mudança acontece no versículo 1 do capítulo 9. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. A pergunta é, quando isso aconteceu? Quando essa promessa do Senhor veio? Quando que a terra estava aflita, essa terra que estava aflita experimentou essa promessa? Veja o versículo 1 na parte B, me acompanhe na sua Bíblia. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, futuro, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora eu convido você, apesar de não ser um momento de escola bíblica, a ir para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Muitos séculos depois. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus, ele já está mais ou menos com 33 anos de idade. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 16. Eu vou esperar um pouco para os irmãos abrirem. Diz assim, Mateus escreveu: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus ele faz uma citação na íntegra de Isaías, capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Ou seja, quando que a promessa da remoção da aflição e da angústia viria sobre o povo de Deus? Quando na região da Galiléia, na terra de Zebulon e Naftali, ali apareceu o Messias. Meus irmãos, apesar do contexto de Isaías fazer menção também a uma restauração, quase que 70 anos depois que Deus trouxe o povo da Babilônia, apesar do profeta fazer menção desta restauração, os irmãos precisam entender que o profeta está apontando para a verdadeira restauração dada ao seu povo. A restauração dada ao seu povo para a remoção da culpa, do juízo, da aflição gerada pelo pecado. Maria estava grávida, mas ela nunca teve contato com homem algum. José estava aflito, angustiado. Ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. O anjo Gabriel, ele falou com ele que ele não deveria temer, porque aquele que iria nascer, ele tinha sido gerado pelo Espírito de Deus. E ele deveria colocar o nome daquele menino de Jesus, porque aquele menino, ele foi levantado, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Os pastores,
Eles estavam cuidando das ovelhas, e um anjo do Senhor disse a eles: não tenham medo. Eu estou aqui para trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Entendam a seguinte verdade que Jesus pronunciou no Sermão do Monte: somente aflitos na alma, miseráveis de espírito, precisam de um Salvador. Somente aqueles que reconhecem que estão aflitos na alma, que são miseráveis em sua alma, somente estes precisam de um Salvador. Mas eu não gostaria de focar mais do meu tempo nessa lição. Nós vamos para a próxima. Mas antes eu gostaria de mostrar para os irmãos que é impossível desvincular o sentido do Natal do sentido da Páscoa. Semana passada eu falei nos avisos que hoje nós iríamos comemorar a Páscoa. Eu não estava pensando nisso, eu errei mesmo. Mas na minha mente está clara que é impossível pensarmos no sentido do Natal sem pensarmos no sentido da Páscoa. Ou seja, o nascimento de Jesus só faz sentido na razão de sua vinda. E a razão de sua vinda foi escrito por Mateus: dar a sua vida em resgate de muitos. Não todos, muitos. Conforme Mateus 20, 28. Infelizmente, eu gostaria que todos os homens fossem salvos, mas não. O texto diz, Mateus 20, 28, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Não todos. Teve um texto, e tem um texto, escrito por Paulo, que traz essa ideia plena do nascimento de Jesus com a sua morte e ressurreição. Gálatas 4, quando Paulo escreveu no versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, estamos falando do bebê, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele já está na ressurreição de Cristo. Então, meus irmãos, será que, quando o profeta Isaías escreveu o versículo 1 e 2 do capítulo 9, ele estava pensando apenas no início do ministério de Jesus, na região de Cafarnaum, da Galileia, aos 33 anos? Não. O versículo 6 mostra que não. O versículo 6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Irmãos, a existência e a condenação do pecado trazem uma realidade na alma que os homens não conseguem discernir. E essa realidade se chama aflição, angústia. Pessoas hoje estarão sorrindo por fora, mas a realidade delas é de aflição e angústia. Você estará perto dessas pessoas. Você tem estado perto dessas pessoas todos os dias. Elas estão lidando com as questões da vida, mas a realidade da alma delas é aflição e angústia. Elas não conseguem discernir o motivo. Alguns acham que precisam fazer mais um curso, que precisam de mais um diploma. Outros acham que precisam cuidar mais do corpo e se dedicam à causa fitness. Outros vão acreditar que precisam se dedicar aos pets. Outros acham que precisam plantar mais árvores. E nós vemos as pessoas correndo atrás de coisas, de práticas, para poder dar uma satisfação para a alma. É impossível. A aflição e angústia da alma tem a ver com a ausência de Deus. Por isso que Deus somente poderia resolver a situação, e Ele envia o seu Filho para remover a aflição e a angústia do pecado. Preste atenção no versículo 22 do capítulo 8. A angústia, escuridão e sombras de ansiedade. As densas trevas da aflição
foram desfeitas por Jesus, prenunciado no capítulo 9, 1 a 2. Nós aprendemos com Paulo que nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus. E nós vamos terminar observando uma segunda lição, a segunda verdade, que é onde de fato eu quero me debruçar com os irmãos até o fim. Jesus não veio apenas para remover a aflição gerada pelo pecado. Jesus veio dissipar as trevas geradas no pecado. No versículo 2, um texto muito conhecido da igreja, em todos os teatros, cantatas de Natal, normalmente esse texto aparece. O povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A NVT traduziu assim: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de profundas trevas, uma luz brilhará. Meus irmãos, por toda a Bíblia, o Senhor, Ele está se revelando. Nós vamos enxergar o Senhor se revelando, não apenas como aquele que traz luz, mas como aquele que é a própria fonte de luz. Preste atenção nesse texto, você não precisa me acompanhar, mas Isaías capítulo 60, versículo 19, ele diz: você não precisará do brilho do sol durante o dia. Os leitores de Apocalipse vão se identificar. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite, pois o Senhor será a sua luz eterna, Deus será a sua glória. No último livro da Bíblia, no último capítulo, está escrito, Apocalipse 21, 23, a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Na íntegra, o que o profeta Isaías profetizou sobre Cristo. Eu preciso dizer algumas verdades para os irmãos. Meus irmãos, não existe na Bíblia algumas possibilidades que nós ouvimos no meio evangélico e nós também ouvimos entre os homens. E eu gostaria de mostrar para os irmãos sobre 5 impossibilidades que nós criamos muitas vezes e que a Bíblia ela não dá essas possibilidades. Primeiro, não existe a possibilidade de 3 caminhos para o homem viver. Não existe isso. Nas Escrituras só existem 2 caminhos. Um é o caminho estreito, o outro é o caminho largo. Aquele que não está no caminho estreito, ele está no caminho largo. Não existe aquela possibilidade do homem estar neutro e diante dele ele ter a possibilidade de escolher um ou outro. Não, ele está em um. Eu já contei para os irmãos que um dos quadros que mais me causou pavor na minha vida é aquele quadro antigo que tinha na casa da minha avó, talvez na casa da sua avó, dos 2 caminhos. Quem aqui já viu aquele quadro antigo dos 2 caminhos? Tá bom. Alguém tem? Se tem, tira da sua parede. Mas aquele quadro dá a impressão de que você está do lado de fora e você pode escolher 2 caminhos. Ou o caminho que leva ao céu, e é interessante o desenho, né? O caminho que leva ao inferno tem cinema. Você vai no cinema? Tem um monte de coisa lá que se a gente estava perdido hoje. Mas o que eu quero dizer é que, você vendo aquele quadro, parecia que você tinha a possibilidade de escolher ou o caminho do céu ou o caminho do inferno. Isso não existe na Bíblia. Você já está no caminho do inferno. Nós já nascemos no caminho da perdição. Nós só temos uma única opção, o caminho da verdade, o caminho estreito. Segundo, não existe a possibilidade de estar em cima do muro. Aquela ideia de indecisão, queridos, não há na Bíblia a realidade de indecisão. A indecisão do homem já é uma decisão. Não existe neutralidade. Sim, sim,
Não, não. Certo puritano disse assim, ele falando de Jesus para uma pessoa, e ele falando da realidade da perdição eterna, e a pessoa disse assim, eu sou muito novo para pensar na eternidade. E aí ele disse assim para aquele jovem, olha que interessante a sua insanidade. O período desta vida é no máximo 90 anos. A eternidade é a eternidade. Se você fosse sábio, você não ficaria pensando nos 90 anos, você pensaria na eternidade. Os homens estão em uma posição de indecisão. Não, eles já decidiram. Terceiro, não há possibilidade de neutralidade na batalha. Na Bíblia, há somente os que são amigos de Deus e os inimigos de Deus. Não existe aquele que está do lado de fora da batalha. Todos os homens estão em uma guerra. Existem aqueles que são amigos de Deus e aqueles que são inimigos de Deus. Paulo fala aos Efésios que nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Filhos da desobediência. Tiago vai dizer isso. Quinto e último. Não existe a possibilidade de estar mais perto da luz ou perto da escuridão. Só existe a realidade de luz e trevas. Aquele que não anda na luz, ele está nas trevas. É o que a Bíblia diz. Eu não estou falando do que eu digo, eu não estou falando do que os homens dizem, eu estou falando do que Deus diz. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ah, eu ando muito perto do Senhor. Não existe isso na Bíblia. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ah, eu gosto das coisas de Deus, eu ouço, Não existe essa possibilidade. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E quando a Bíblia fala que o homem que é nascido no pecado, ele está perdido, meus irmãos, a perspectiva bíblica é que todo aquele que nasce no pecado, todos nós, ele está em trevas. Veja o que a Bíblia diz. João, capítulo 3, versículo 19, está escrito: a condenação é esta, : a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, quando Jesus esteve neste mundo, a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que as pessoas o rejeitaram. E as pessoas fizeram isso porque amaram mais as trevas. Se você chegar para pregar o evangelho em determinado lugar, é como se você entrasse num quarto escuro com muitas pessoas e você acendesse a luz e as pessoas gritassem: apaga essa luz! A Bíblia diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz manifesta os nossos pecados. Mas eu quero falar de esperança. Porque o texto que nós estamos observando, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, quando Paulo escreve aos Romanos, dizendo que os crentes devem despertar do sono, e essa é uma palavra para nós no final do ano. Um novo ano se inicia. Pastor, o que eu devo fazer na minha vida? Talvez despertar do sono. O que eu mais preciso fazer, pastor? Eu quero ter mudanças consideráveis. Apenas desperte do sono. Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo para os crentes despertarem do sono, meus irmãos, ele diz assim: é hora de vocês despertarem do sono, porque o dia se aproxima. Quando Paulo diz que o dia se aproxima, ele está falando do sol da justiça. Queridos, eu já falei isso para vocês e vou repetir. Agora nós estamos olhando para fora e temos esse sol maravilhoso, quente, maravilhoso. Mas espiritualmente, sabe qual é a realidade? Espiritualmente, lá fora, só trevas.
Trevas. O mundo vive em trevas. O mundo é uma escuridão plena, mas o sol da justiça está vindo. E Paulo diz: despertem do sono, luzes, candeeiros. Despertem do sono. Troquem a roupa da impiedade. E Paulo vai chamar de obras das trevas. Troque a roupa da impiedade pelas armas da luz. Porque o dia se aproxima. Cristo vem. O sol da justiça está chegando. Está quase brilhando. É de madrugada. Romanos 13, 11 e 14. Aos Coríntios, Paulo escreveu. Que maravilhoso isso. Se você é convertido, isso aconteceu com você. Se você não é convertido, se você não anda na luz, você não tem noção da oportunidade que Deus te deu e está te dando hoje, no final de um ano. Deus talvez esteja dando oportunidade para você, criança, de poder dizer como cego, aquele cego de nascença: eu estava cego e agora eu vejo. Escuridão para a luz. Aos Coríntios, Paulo escreveu: Deus que disse, haja luz na escuridão, é Ele quem brilhou em nosso coração, para que nós conhecêssemos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 4, 6. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu sei que muitos irmãos que vieram do catolicismo têm uma certa rejeição quanto a presépios, não é verdade? Eu acho que é muito difícil um católico adorar um presépio. Mas eu acho que um presépio ensina muito mais do que uma árvore de Natal. Algumas coisas equivocadas. Né? 3 magos, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de 3 presentes. Isso não significa que são 3 magos. E outras coisinhas mais que os presépios ensinam errado. Mas nosso objetivo não é falar sobre isso. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que aquela estrela de Belém, a estrela de Belém, que se destacava na escuridão da noite, apontava para o nascimento do sol da justiça. O sol da justiça. Meus amados, crentes em Jesus Cristo, vocês conseguem perceber que o nascimento de Jesus tem a ver com a sua obra? Não desvincule o nascimento de toda a sua obra. Jesus Cristo, ele veio, ele foi enviado para remover a aflição gerada pelo pecado, para dissipar as trevas geradas no pecado. Eu não estou incentivando a você a isso, mas é por isso que eu gosto das luzes do período do Natal. Se você for lá na minha casa, começou a escurecer, já começa a brilhar as luzinhas lá na frente. E cada vez tem menos luz, não é? As pessoas não estão. Eu gosto das luzes, sabe por quê? Porque as luzes me fazem lembrar do que ela faz das trevas. Ela dissipa. Mas ela não apenas dissipa. A luz, ela tem um propósito de atrair. Mas não atrair apenas por atrair. É atrair para livrar. Se você gosta de pensar em uma figura, em uma ilustração que mais traz a verdade sobre o que Cristo veio fazer, é um farol no mar ou em uma montanha. O farol, e esses dias eu estava vendo um farol muito antigo na Escócia, em uma região que muitos naufrágios aconteceram. Aquele farol, ele é tomado por ondas muito fortes, mas o farol está lá com aquela luz acesa. E o propósito do farol não é só chamar a atenção, porque as pessoas, quando está à noite, as pessoas vão lá e tiram fotos, aquele brilho maravilhoso. Mas o propósito do farol, quem constrói o farol, ele sabe qual é o propósito principal. É chamar a atenção,
atrair atenção, para livrar da morte, para livrar do naufrágio. O farol é esse. Ele reflete a luz para atrair, mas com um propósito muito maior, livrar. Não é apenas pelo brilho. Que lindo essa luz, que lindo crente. Olha que crente, que testemunho maravilhoso que ele é. Isso é o brilho da luz, mas o propósito é maior, é mais profundo. O Senhor quer usar a luz, assim como fez com o seu filho, para atrair com o propósito de libertar. Em Cristo, não apenas a luz resplandeceu em nossos corações, preste atenção, meus queridos, mas também nos tornamos a luz do mundo. Jesus não nos diz que devemos nos tornar a luz do mundo. Ele diz, vós sois. É interessante quando João ele escreve o livro da Revelação, Apocalipse, a forma como Jesus se apresenta às 7 igrejas. Jesus ele diz, as 7 igrejas são 7 candeeiros, são 7 candelabros neste mundo. E eu creio que as 7 igrejas do Apocalipse representam todas as igrejas de todas as épocas. As igrejas estão no mundo como candelabros, candeeiros. Isso nos leva ao tabernáculo. O candelabro, quando ele foi construído, Deus disse a Moisés e a Arão, construa uma lâmpada. Ela nunca se apagará. Ela deve ter uma haste central, 3 hastes para a direita, 3 hastes para a esquerda, totalizando 7 chamas. Elas não podem parar de brilhar durante toda a noite. Mas para que isso aconteça, o povo precisa trazer o combustível. O combustível, meus irmãos, que era usado na época para o fogo, era muitas vezes gordura de animal. Muitas vezes era usado o óleo de girassol, óleo de gergelim. Alguns até usam isso daí até hoje. Mas Deus diz assim, não. Eu quero que traga o óleo de azeite. Não pode ser prensado de qualquer forma. Não pode passar pela prensa, tem que ser moído manualmente e tem que ser peneirado. Porque se tiver uma impureza no combustível, vai alterar a cor e o brilho da chama do candelabro. O brilho da chama tem que ser puro. Então os sacerdotes, eles tinham que remover as impurezas. Sabe quando você acende uma vela e começa a pingar e fica sujo? Acontecia, a chama ela ia queimando, ia sujando o azeite que ficava ao redor, e o sacerdote ele tinha que limpar as impurezas. Olha o seu fogão quando está acabando o seu gás, como que fica a chama? Suja até a panela. O que eu estou querendo ilustrar é que Jesus, o sol da justiça, a luz do mundo, ele está nos céus, à direita de Deus Todo-Poderoso, o Pai. Mas ele está vindo. Mas ele não deixou esse mundo nas trevas. Ele deixou os seus candeeiros. Ele deixou as suas igrejas. Mas por que nós não brilhamos tanto? Porque há impureza no azeite. Há impureza no azeite. A luz prometida e irradiada continua a brilhar, meus queridos, por meio de nossas vidas. Deixa eu te dizer isso. Nesse ponto, a nossa consagração, a nossa santificação ao Senhor determinará a intensidade da luz. Assim como no candelabro. Pastor, o que eu mais posso desejar para 2025? Consagre-se ao Senhor. Infelizmente, irmãos, a existência do pecado, isso eu olho para a minha vida. A existência do pecado ainda nos prende às vestimentas das velhas aflições e das antigas trevas.
Por isso que diariamente a qualidade da nossa submissão ao Senhor irá revelar a luz de Cristo que está em nós ou a escuridão do pecado. Samuel foi um menino muito especial. E eu acho muito interessante a didática de Deus no momento em que ele chama Samuel. Eu não sei se você já prestou atenção, mas a primeira vez que aquele menino ele ouve a voz de Deus, a Bíblia diz o seguinte: quando a luz do candelabro ainda não havia se apagado, Deus falou com Samuel: Samuel. Isso significa que era madrugada. Durante toda a noite o candelabro tinha que ficar aceso. Quando ia chegando logo perto do amanhecer, o candelabro ele ia apagando a sua chama. E durante o dia apagava. E a Bíblia diz que antes de apagar a chama do candelabro, isso representa o ministério de Eli. A vida do sumo sacerdote Eli e dos seus filhos, na prática do pecado, representava a luz de Israel se apagando. E antes da luz de Israel se apagar, antes do candelabro se apagar, Deus chama Samuel. E novamente, a obediência a Deus produzida por Samuel faz novamente a luz de Israel brilhar. Você sabe como o candelabro é chamado pelo povo de Israel? A luz de Deus. Jovem, no ambiente em que você está, você é um candeeiro que carrega a luz, que não pode deixar de brilhar. O Jesus que trouxe a sua existência à luz. Um conselho pastoral para você, jovem. Pare de olhar o seu contexto como algo normal. Você está ali para brilhar a luz de Cristo. Você não está ali para ter uma boa nota apenas, você não está ali para passar você não está ali, você está ali para isso também, mas o propósito principal é a luz das trevas. As pessoas, muitas negaram a luz, mas muitas estão carentes da luz. Mãe, para o seu filho, seus filhos e seus esposos, você é um candeeiro na sua casa. Talvez você não esteja chegando dessa forma, mas você é um candelabro, um candeeiro, uma menorá na sua casa. Pai, esposo, avô, avó. Para os seus, você é um candeeiro que não pode deixar a luz apagar. Homens, em seus trabalhos, vocês não devem ser apenas bons funcionários. É muito mais do que isso. Em seus trabalhos, vocês são candeeiros que não podem deixar a luz se apagar em meio às trevas que os homens vivem. E eu já estou caminhando para o fim. E eu quero deixar mais um texto para os irmãos que Isaías escreveu, no capítulo 60, versículo 1 e versículo 2. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se vê como alguém que está na luz ou nas trevas? Você é aquele que ainda está buscando sentido para a sua vida? E você está acreditando que há sentido fora?
Você está acreditando que é possível buscar um sentido quando você encontra algo para dedicar a sua vida longe de Cristo? Há muitos séculos atrás, Deus prometeu a luz. E a luz nasceu. A estrela era uma pequena luz que apontou para o sol nascente, o sol da justiça. Os discípulos, quando estavam com Jesus, falaram para ele assim: Senhor, mas se isso vai acontecer com ele, deixa que ele durma. Jesus fala assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Jesus estava nesse mundo, a luz estava presente. Quando Jesus foi levado aos céus, a luz se foi, mas ela permaneceu em candeeiros. O seu povo, a sua igreja. Mas a luz vai voltar. Na verdade, já dá para ver o raiar do sol. Mas quando a luz chegar, se você não estiver na luz, essa luz para você vai ser terrível. Enquanto essa luz não chega, o Senhor dá oportunidade a você para andar na luz. E você tem a oportunidade hoje que nós vamos comemorar o Natal, de vir a Cristo. Crianças, se vocês ainda não têm certeza que Jesus é o seu Salvador, peça a Deus para que Ele te salve. Jovem, homem, mulher. E para nós, irmãos, peçamos ao Senhor que Ele continue a dissipar as trevas que ainda estão em nós. Peçamos ao Senhor que remova as aflições e as angústias que o pecado ainda causa em nós. Porque a luz prometida e irradiada, ela veio exatamente para remover a nossa aflição e veio para dissipar as nossas trevas. Sejamos agradecidos a Deus, sejamos agradecidos ao Senhor, e como o salmista nos ensina, cantemos alegremente ao Senhor, a rocha da nossa salvação. Amém, irmãos?